E aí, pessoal, muito bom dia para vocês. Todo mundo tranquilo, esperando o Papai Noel chegar. Todo mundo de boa, né? Bom, vamos continuar com a nossa botânica, que está ficando cada vez mais sensacional. Temos aqui, deve ser um bom dia. Isso, bom dia para todos. Bom, quando a gente começa a botânica, a gente fala de algumas palavras muito estranhas e também fala de termos que só são usados na botânica, e isso assusta um pouco o aluno. Tem aluno que, às vezes, tem o maior problema com a botânica por causa de nomes e pelo fato também das plantas serem uma coisa assim, não é uma coisa muito empolgante. Só que você já está no segundo ano, alguns aqui já vão fazer o Enem esse ano e vocês vão perceber a quantidade de questões que aparecem lá na botânica. E aí vocês vão falar para mim, nossa, Gregório caiu, e Gregório caiu, eu caí. Pois é, todo mundo cai lá no vestibular. Então, quando a gente começa a entender as plantas, a gente começa a entender também outra matéria que é fundamental que você viu esse ano, que é a matéria de ecologia. Você vai perceber que ecologia e botânica estão ali interligadas ali. Tá, então vamos para o nosso show de hoje, né? Botânica, morfologia dos caules. Está na apostila 8, página 30, 31 e 32. Tá bom? Qualquer dúvida, manda a pergunta, ou se você achar mais prático, abre o microfone e pergunta. Sem nenhum problema, tá? E aí, eu gostaria de convidá-los para fazer exercícios da página 20 à página 27, sempre lembrando que exercício é um momento onde você reflete o conteúdo. Porque aquela pessoa que não faz um exercício é como se você estivesse assistindo uma aula, como se você estivesse assistindo um filme. Eu sei que eu pareço com algum dos galãs de Hollywood, mas não é o caso. Assistir a aula, primeiro, você teria que estar com um bloco de anotação do lado. Porque na hora que você está assistindo a aula, você está recebendo insights. Eu estou explicando uma coisa, você vai anotando ali as ideias centrais do que eu estou explicando, e aquilo, na hora que você vai ler o texto, vai ler a apostila, aquilo fica muito mais claro na sua cabeça. Então, tá aí a justificativa para você fazer os exercícios e comentar comigo na quarta-feira. Olha, eu não entendi esse aqui, Gregório, eu vou lá e pá, explico para você. Aí você fala, nossa, agora eu entendi e tal, e assim por diante, tá bom? Então, o assunto é caule. O que é um caule? Antes de mais nada, você já sabe que caule é aquela estrutura que tem no vegetal e geralmente serve para os namorados fazer um coraçãozinho assim e colocar lá dentro de canivete. Não. Caule, a gente precisa de uma definição. É um órgão vegetativo. Por quê? Porque nós estamos estudando os vegetais e a primeira coisa que a gente viu na morfologia é que nós temos dois tipos de órgãos. Nós temos os órgãos que são vegetativos e os órgãos que são reprodutivos. Então, o caule, ele é um órgão vegetativo. Por quê? Porque ele não participa da reprodução do vegetal. É um órgão vegetativo que sustenta e interliga as demais partes da planta. Cara, é uma definição muito show. Só que, além disso, a gente precisa de mais uma referência. Eu tenho que colocar que ele apresenta gemas apicais e gemas laterais. Quando a gente for estudar os tecidos vegetais, você vai perceber que tem um grupo de tecidos que são responsáveis. Tem um grupo de tecidos que são responsáveis pela produção de outros tecidos. Esses tecidos são chamados de tecidos meristemáticos ou simplesmente
meristema. Então, o que acontece? O caule, para ele ser caule, ele tem que ter gema. E são duas gemas, né? A gente vai ter a gema apical, que é uma gema... Vou pegar aqui uma caneta. Opa, travou. O que aconteceu? Travou. Op, op, op. Voltei. Então, olha só. Aqui nós temos essa caneta. Cara, mas 300 GB de internet aqui. E eu não estou entendendo o que está acontecendo. Deixa eu voltar aqui. O que está acontecendo aqui com essa internet aqui? Vamos lá. Caule, órgão vegetativo, sustenta e interliga as demais partes da planta. Apresentam gemas apicais e gemas laterais. O que é gema? Gema é uma estrutura cheia de tecido meristemático ou simplesmente meristema. E esse meristema é ele que produz outros tecidos. Então, nós temos aqui, ó, tem uma gema bem aqui em cima e tem as gemas que ficam de lado. Essa gema que está aqui em cima é chamada de gema apical. Ela faz o caule crescer em tamanho. Então, o caule ele não vai crescendo de baixo para cima, mesmo porque debaixo do caule a gente tem uma raiz. O caule ele cresce da ponta para cima. Então, se você fizer um coração no caule, digamos que tem uma árvore de 1 metro de altura. Aí você chega mais ou menos aqui na posição de meio metro e desenha um coração com canivete aqui. Daqui 10 anos, o coração está nessa mesma posição. A árvore cresceu, só que ela cresce da ponta, ela cresce da gema apical para cima. E outra coisa, o caule também ele apresenta um crescimento de espessura. Então, aquele coração que você desenhou ali, ó, ele vai ser esticado. Como se você pegasse uma foto aí na internet e você tivesse puxando essa foto aí assim, tá bom? Então, apresenta, para ser caule, tem que ter o quê? Tem que ter gema. Uma gema apical e gemas laterais. O pessoal que faz a poda das árvores, eles vão lá, vamos supor que você tem uma árvore e você quer que essa árvore cresça em tamanho. Você vai lá e faz a poda da gema lateral. Então, ela vai crescer em tamanho, só vai produzir galhos lá em cima. Tá? Possui em seu interior vasos transportadores de seiva bruta e seiva elaborada. A gente vai falar muito disso aqui na sequência, quando eu for falar da fisiologia das plantas. Então, olha só. O vaso que transporta seiva bruta, ele é chamado de xilema. O vaso que transporta seiva elaborada é chamado de floema. Além disso, também, as gemas promovem o crescimento do caule e o crescimento de galhos, como foi falado aqui em cima. Então, olha a definição de caule, como é que ficou. Primeiro, eu sei que é um órgão vegetativo. Por quê? Porque ele não participa da reprodução. Quem participa da reprodução são as flores e as sementes. Então, flores e sementes são órgãos reprodutivos. A partir do momento em que essa parte da planta não participa da reprodução, ela vai ser chamada de órgão vegetativo. Apresenta gemas, gema apical, que é responsável pelo crescimento em tamanho, e gema lateral, que é responsável pelo crescimento de galhos. Possui em seu interior vasos transportadores de seiva. Então, nós já fizemos a definição de caule. Vamos em frente. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo, se eu pulei mais uma. Não, é isso aqui mesmo. Olha, lá na sua apostila, na página... Lá na sua apostila, na página 31, nós temos esse desenho que eu coloquei aqui.
Fui lá no site, baixei lá e coloquei para vocês. Esse desenho ele é muito esquemático, ele é bem representativo e ele vai mostrar aonde estão as gemas no caule. Então, aqui, esse é um caule que está começando a desenvolver. É uma planta que possivelmente vai ficar bem grande, mas nesse momento aqui ela está com mais ou menos 1 metro de altura. E numa planta dessas, nesse tamanho, dá para você observar as gemas. Que é muito legal observar essas gemas aí. Bom, tipos de caule. A gente vai ter vários tipos de caules. Quando funciona legal, né? A gente vai ter vários tipos de caules. Eu estou seguindo o roteiro da sua apostila. Então, não precisa ficar preocupado, mas mesmo assim, depois que terminar a última aula de hoje, por volta de 1 hora da tarde, eu vou mandar para o Célio esse conteúdo e vocês podem baixar lá e, caso vocês queiram, né, copiar com mais calma. Então, olha só. Caules aéreos. São vários tipos de caules. A gente vai ter aéreo, vai ter subterrâneo. Então, caules aéreos. Um dos modelos, um dos tipos são as estipes. Não, a gente pulou um aqui. Cara, meu computador está tudo hoje. Tronco aqui antes de começar os caules aéreos. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Isso. Por algum motivo, está meio doido isso aqui hoje. Então, olha só, os caules aéreos. O primeiro que a gente fala são os troncos. O que é um tronco? Um tronco é um caule que ele é grosso, ele é ou espesso, né? E ele é lenhoso. Como assim? Quando essa árvore que tem tronco está viva, ele é todo úmido, ele é todo cheio de canais, ele é todo cheio de fluidos. A hora que a gente corta ele, ele vai virar lenha. Ele seca e vira lenha. Então, para determinar, a gente só vai ter um tipo de caule lenhoso, que é o tronco. Então, o tronco, como é que você vai identificar ele? Ele apresenta ramificações, ele vai ter bastante galhos, tá? Geralmente vai formar uma árvore cuja copa é bem trabalhada, bem espessa aqui, e é encontrada em grandes árvores. A gente tem pé de manga, vai ter um tronco. Na porta do Colégio Planeta, a gente tem uma árvore grossona ali, que o pessoal, aquela tia que vende aquele geladinho que fica lá debaixo dela, que lá é um tronco. Então, o tronco, ele é espesso. E à medida que a árvore vai ficando mais velha, ele vai ficando mais grosso ainda. E encontrado em grandes árvores, pé de manga, pé de laranja, pé de abacate, as mungubas que a gente tem aí, toda vez que chove aí, despenca 50 delas aí. Então, aqui nós temos um exemplo. Isso aqui é um tronco de árvore. Aqui tem outro tronco de árvore, muito doido isso aqui. E quando a gente corta ele? Quando a gente corta, a gente vai ver essa estrutura interna aqui, ó. E se eu pegar um machado e eu rachar isso aqui em vários pedaços, eu vou produzir lenha, e essa lenha vai poder ser queimada aí durante uma fogueira, durante uma celebração qualquer, ou mesmo nas casas das pessoas que moram em locais muito frios, que vai ter que ter uma lareira para poder continuar viva, né? Bom, então esse é o primeiro tipo de caule aéreo, é o tronco. Vamos para o segundo tipo de caule aéreo, que são as estipes. Estipes são caules, acompanha a definição comigo, geralmente não ramificado. Então eu já sei que esse caule não vai ter galhos. Eu vou ter um caule, tipo essa caneta aqui. Então eu vou ter um caule aqui, e no alto desse caule é que eu vou ter apenas uma gema, ao invés de ter duas gemas, a gente vai ter uma gema que vai gerar, ao mesmo tempo, o crescimento e a produção de folhas aí. Então, nós temos, são caules geralmente que apresentam ápice
um tufo de folhas, são o tipo das palmeiras. Palmeiras, pé de coco, coqueiro, o pé de açaí, açaizeiro, né, o buriti, né, buritizeiro. Então, essas plantas, que a gente chama de palmeiras, e elas são típicas de árvores que têm as estípulas. Tem duas coisas juntas aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo. Então, tá. Então, olha só. Isso aqui que você está vendo, ó. Cara, eu coloquei duas definições ao mesmo tempo. Deixa eu só tirar essa parte aqui. É só isso. Então, estipe são típicas das palmeiras. Beleza, vamos mostrar aqui as palmeiras. Aqui você tem uma palmeira típica. Se a gente der um close, você vai perceber isso aqui, olha. Ó, no final do caule a gente tem as folhas aqui. Então, não tem presença de galhos. É um caule fino. Esse caule, talvez, se a planta ficar muito velha, pode aparecer um engrossamento aqui embaixo. Se tiver um terreno que é arenoso ou seco, esse caule não engrossa aqui. Se eu plantar uma palmeira aqui em Goiânia, onde tem um solo úmido, onde chove bastante, onde ela vai engrossar. A gente vai ter algumas palmeiras aí, né, em alguns locais da cidade, que elas são bastante grossas aqui. Só que se ela tiver num terreno, quando você for lá no Nordeste, você já deve ter ido várias vezes, mas a próxima vez que você for, você estiver ali na praia, se observa. Então você vai ver isso aqui, ó. Às vezes um pé de coco, tem isso aqui, é fino, velho. É um negócio fino, não é grosso. Às vezes pode, a base, como falei para vocês, for um local. Por exemplo, alguém plantou um pé de coco ali e está sempre aguando e tal, está sempre por um adubo ali, ele pode engrossar. Mas geralmente ele continua fino, que é uma planta típica de região de solo pobre. Outro tipo de caules, caules aéreos. Como? Olha a diferença. A estipe é um caule aéreo, fino e que não tem divisão. O como é um caule sem ramificação, ele é fino, só que ele tem nós e entrenós, também chamado de gomos, né? Aqui em Goiás a gente chama de gomo. Dá um gomo de cana aí, velho. Então, gomo, o correto seria falar o quê? Seria falar como, com C, que é o nome do caule. Então, isso aí é o exemplo, é o pé de cana, é o bambu. Por falar em bambu, por causa desses nós aqui, ó, o bambu talvez seja um dos caules mais resistentes ao vento, a terremoto, né, essas coisas. Tanto é que no Japão tradicional, e também na China, né, algumas regiões da China, eles fazem edificações com bambu. Eles fazem templos de 2, 3 andares usando bambu. E na hora que o terremoto vem, isso é resiliente. Ele balança e o terremoto passa e o vento passa e ele continua inteiro. Por causa desses nós, dificilmente alguém vai conseguir quebrar um bambu com facilidade. Tá? Então nós temos aí mais um, caule aéreo. Esse caule é chamado de haste. Cara, parece complexo. Você fala, meu Deus do céu, tem tronco, tem como, tem não sei o que. Calma. Primeiro, você tem o tronco. Quem é o tronco? Caule que engrossa. Aonde que está o tronco? Árvores grandes. Pé de manga, pé de abacate, tá lá. Depois você tem a estipe. A estipe, ela é fina e não tem gema lateral. Depois você tem como. O como ele é cheio de nós entre nós. Muito fácil. Só lembrar da cana-de-açúcar, bambu.
Agora você tem mais um caule aéreo. Esse caule é bem fácil, muita gente vai se identificar com ele. Primeiro porque você come a semente que é produzida por essa planta todo dia. Tem pessoas que não conseguem fazer uma refeição. Quando come outra coisa, chega em casa doidinho e fala, boi, esquenta para mim um mexido aí. Ó, você vai encontrar isso aqui no arroz e no feijão. Então a haste, ela é um caule liso, ela é flexível e é verde. Não vai mudar de cor, porque os outros caules, eles nascem verde e à medida que a planta vai evoluindo, eles vão mudando de cor. E eu vou explicar isso em outro momento, quando a gente estiver falando dos tecidos. Então, olha só, a haste, ela é lisa, ela é flexível, ela é verde, está presente em plantas de pequeno porte. Plantas de pequeno porte. A gente tem aqui como exemplo o arroz e o feijão. Eu coloquei um feijão aqui. Isso aqui foi uma aluna minha aí do Planeta que fez todo ano, quando eu estou vendo essa matéria presencial, né, porque agora a gente não sabe se vai voltar com a aula presencial de novo, eles já estão falando, né, até dezembro do ano que vem, parece que alguém que previu isso já pensou numa segunda onda de Covid, que vai pegar agora o pessoal adolescente, pessoal na faixa de 20 anos, que já está acontecendo na Europa. Europa, mês de julho, é o mês do verão deles, e o turismo lá, de algum tempo, país lá que é a única indústria que tem indústria do turismo. Então, aqueles países resolveu abrir, liberar geral, praia, festa. Resultado, infecção geral. A gente está tendo o maior número de infecção agora em países europeus do que teve no começo do ano. Se essa segunda onda chegar aqui no Brasil, mas não vai chegar não. O Brasil é um país que está fazendo quarentena certinho. O Brasil é um país que ninguém vai para bar. É um país que ninguém vai para as baladas clandestinas aí. Vai chegar assim, velho. Eu imagino. Tem alguém perguntando uma coisa aqui. Deixa eu responder essa coisa que essa pessoa está perguntando. Ah, só para falar um kkkk. Obrigado pelo kkkk. Galera, então é o seguinte. Quando essa segunda onda chegar, Deus me livre o que pode acontecer aqui no Brasil. Mais alguém? Deixa eu ver lá o que está acontecendo. Pior que nem está clandestina mais. 150 pessoas, tudo liberado. Ah, meu Deus do céu, vocês estão brincando comigo. Vocês já estão indo em boate com tudo liberado, 150 pessoas, todo mundo pelado. Não acredito que está acontecendo. Vamos lá. Eu não, estou na minha. Estou sabendo, viu? Mas tudo bem, vamos acreditar na Emily. A Emily está falando, a gente acredita, que é uma pessoa de credibilidade. Meninos, você pode fazer isso na sua casa agora. Daqui a pouco eu vou olhar lá de novo. Você pode fazer isso na sua casa. É assim, se você pegar um algodão, molhar esse algodão, colocar ele no fundo de um vidro, no fundo de um copinho descartável, fique à vontade, e aí você coloca lá o feijão. Pega um grãozinho de feijão de sua mãe e fala, mãe, só um aqui emprestado e tal. Põe lá e você vai aguar esse feijão todo dia de manhã antes do sol aparecer. Em 10 dias, você vai ver esse milagre aqui acontecer. Ó. Deixa eu ver lá, o povo está perguntando. Eu adoro responder. Eu estou na minha casa, é verdade, exatamente. Aqui, ó, a Emily está me confirmando aí. Ela já deve ter feito já essa história do feijão. Então é o seguinte, o que vocês estão vendo aqui é um milagre e esse pé de feijão, ele vai crescer um pouco mais do que isso aqui, ele vai chegar mais ou menos um meio metro de altura. Talvez ele engrossa um pouquinho mais essa haste aqui, mas não vai ficar muito mais grosso que isso, não. Isso aqui que você está vendo é um pé de arroz. Aqui, ele é fininho, é isso aqui, ó, é a haste, é o caule dele. E várias folhas vão brotar da lateral desta haste aqui, e dentro dessas folhas, igual o milho, por exemplo, tem aquele, o milho fica dentro de uma folha ali assim projetada, vai surgir o cacho do arroz aqui. Então, até agora, tronco, a gente teve a haste,
o como e teve também a estipe. Já foram 4 tipos de caules. Todos eles são caules o quê? Caules aéreos. Beleza. Mas vamos em frente e a gente vai ter outros tipos de caule. Nós temos aqui o caule subterrâneo. Deixa eu tirar minha foto aqui da frente. Caules subterrâneos. O primeiro deles é o tubérculo. Então, gente, a gente costuma chamar de tubérculo, quando você vai numa frutaria, você fala, aqui ó, tem legumes, tem tubérculo, tem frutas e tal, tudo separadinho. Só que tubérculo é o nome do caule. E esse caule ele é bastante desenvolvido e ele armazena principalmente amido. Então, eu achei essa foto aqui na internet, que ela é bem emblemática, só tem tubérculos aqui. A gente tem aqui muito cuidado, porque nós temos aqui, quando a gente fala de raiz, e aqui tem um erro aqui nessa foto, eu coloquei ela por causa disso. A batata inglesa, que quando você vai na frutaria, tudo que é raiz, eles colocam o nome de tubérculo. Só que a batata inglesa e a batata doce, elas são duas coisas diferentes. A batata inglesa é caule e a batata doce, essa sim é raiz. Tá? Muito cuidado com isso. Aí nós temos também como exemplo aqui o gengibre. Então, mas cuidado, que a batata, que ela se chama de batatinha, que é a batata inglesa, ela é um caule. E aí, apesar de ser um caule de reserva, ser um caule tubérculo, nós temos aqui a batata doce, que é uma raiz. Então, muito cuidado. Caules subterrâneos, mais um tipo. Vamos lá. Definição: bulbo. O bulbo é uma formação complexa, e essa formação complexa, ela é... por que ela é complexa? Porque vai ter dois tipos de folha. Vai ter uma folha verde, que se projeta para fora do solo, que vai fazer fotossíntese, e tem uma folha ácida, uma folha que vai ficar em volta desse caule, e essa folha também suculenta é a grande característica do bulbo. Tá? E a gente tem como exemplo de bulbo alho e a cebola. Então, olha só, quando a gente vai comprar alho, a gente compra o alho sem essa parte verde aqui de cima e sem essas barbichinhas aqui de baixo. Mas se você deixar o alho próximo de um local molhado durante muito tempo, deixa 2 dias aí, pega o alho da sua mãe, a mãe faz uma experiência aqui, pega um prato com um pouquinho de água, bota o alho lá em cima para você ver. Vai nascer as raízes dele de novo. E se você deixar muito tempo, vai nascer até uma folhinha verde de novo. Tá? Porque isso aqui é um caule. E os caules, eles têm uma gema. E a gema desses caules funciona. Por exemplo, se você cortar uma árvore, mas se você cortar e deixar o caule lá no solo, lá, e a chuva vem, depois o tempo vai passando, o que vai acontecer? Começa a brotar umas folhinhas verdes ali de lado. Beleza? Mais um tipo de caule, caule subterrâneo. Esse caule subterrâneo aqui, a gente vai chamar ele de rizoma. Por quê? Porque ele ri muito? Não. Esse rizoma, a palavra rizo significa raiz e a palavra zoma significa caule. Então, um caule parecido com a raiz ou um caule que ocupa o local da raiz, a coisa nesse sentido. É um caule que cresce paralelo ao solo. Tá? Então, aqui está o solo e essa caneta aqui seria o rizoma. Ele vai crescendo paralelo ao solo aqui. Tá? O exemplo mais gritante que a gente tem aí, tem 2 exemplos, eu coloquei um só. A bananeira é muito conhecida, nossa, mas muita gente nunca viu um pé de banana. Você vê banana na sua casa, vai lá e come, né? Agora, a bananeira, ela tem uma coisa lá embaixo que parece um caixão, que é o caule da bananeira. Aquilo que a gente vê saindo do solo são folhas da bananeira, tá? Ora, olha só, no caso da samambaia, essa parte que você está vendo marrom aqui, ela é o caule da samambaia. E a samambaia, ela nasce na beira de córregos. Quando a gente estudou as pteridófilas, você se lembra, para que ela nasça, é necessário que libere os esporos,
cai na beira de um córrego, e na hora que esse córrego extravasa, na hora que ele enche, que ele extravasa, ele permite que nasça uma planta chamada protalo, e esse protalo ele vai produzir essa planta que a gente conhece aqui. Então, se você for na beira de um córrego que tem bastante sombra, bastante árvores em volta, a gente chama de, né, galeria, mata de galeria, aí lá você vai ter um monte de samambaia caindo assim para dentro do córrego. O cara que é esperto, ele vai andar e vai até no final daquela samambaia e vai cortar o finalzinho, ele vai cortando do final para o meio. Se ele cortar no meio, ele mata a samambaia todinho. Aí aquele pedacinho de caule que tem, ele coloca dentro de um vaso, põe terra preta e tal, e fica essas folhas para fora. Cada vez que uma folha dessa aqui morre, uma outra folhinha dessa nasce, que a gente chama de broto, e vai crescendo. Então, olha o caule. Todo caule tem raiz de um lado e folha do outro. Aqui, a diferença é que esse caule, ao invés dele nascer assim, ele nasce assim. Então, vai ter folha saindo de um lado e vai ter as raízes saindo do outro e vai ter uma gema de cá, e essa gema vai crescendo, e esse caule vai acompanhando ali aquela curva do rio. Mais um? Não, acabou. Deixa eu ver quantos minutos. Está tempo da gente começar a falar de folhas agora. 6 minutos. 6 minutos dá até para engravidar alguém, né? Então, vamos começar a falar de folhas. Quando a gente fala em órgãos vegetativos, a gente está falando daqueles órgãos que não participam da reprodução. Quem participa da reprodução são órgãos reprodutivos. Então, os órgãos vegetativos, eles estão ali relacionados com a estrutura do vegetal. E a gente tem praticamente 3 órgãos vegetativos nos vegetais. A gente tem raízes, a gente comentou de raiz na aula passada, a gente tem caules, comentamos de caule nessa aula agora, e por último a gente vai ter folhas. As folhas, elas são os órgãos especializados na fotossíntese do vegetal. É por isso que as folhas são verdes. Quando o vegetal ele é novo, ele é jovem, quando esse vegetal é jovem, ele faz fotossíntese pelo caule também, porque o caule é verde. Mas a partir do momento que esse caule deixou de ser verde, a partir do momento que essa planta desenvolveu e o caule ficou marrom, a gente vai ter um único órgão fotossintetizante nesse vegetal, que vai ser as folhas. Então, a folha, eu poderia dizer que ela é o principal órgão de fotossíntese. E o legal dessa parte da matéria é que a gente vai explicar para você a fotossíntese de novo. Eu tenho certeza que vocês já estudaram fotossíntese lá na bioquímica, lá no começo do primeiro ano. Mas a gente explica novamente como é que funciona. E a gente faz um corte. A gente acha fotos aqui. Deixa eu achar uma foto aqui que tem um corte histológico. Cara, é muito massa você olhar para uma planta e você visualizar o corte histológico dela. Vamos abrir aqui. Está meio devagar aqui. 300 MB rodando, então está meio devagar aí. Vou colocar aqui. Mesófilo. E vamos pedir imagem do mesófilo. E eu vou te mostrar como é que é o interior de uma planta. Vou abrir essa imagem aqui. Cara, dá para fazer isso aqui. Vamos pegar. Aqui, abriu. Vamos pegar aqui embaixo. Aqui. Colocar esse mesófilo aqui e mostrar a fotinha para vocês, que é muito interessante, velho.
mais interessante quando a gente manda o aluno desenhar isso aqui no caderno dele, uma prova. Cara, fica muito show. Show de bola. Dá uma olhadinha nisso aqui. Vê se essa imagem tem a ver com folha, velho. Olha que coisa mais louca. Então, isso aqui que você está vendo, a gente pega uma folha. Quem for fazer curso de biológica, quem for fazer biologia, quem for fazer bioquímica, geralmente vai ter essa aula. Você vai pegar uma folha qualquer e você vai cortar um pedacinho dela e levar no microscópio. Conforme o corte que você fizer, você vai visualizar isso aqui, ó. Os tecidos que compõem a flor, a folha. Cara, é muito legal. Então, nós temos aqui a epiderme, que é um tecido de revestimento. Nós temos um parênquima, que é onde vai acontecer a fotossíntese em maior quantidade, que é o parênquima palissádio. A gente tem um outro parênquima, onde vai acontecer da planta armazenar ar aqui no meio, e ela pode liberar esse ar, esse oxigênio aqui, porque durante a fotossíntese, você já sabe, a gente tem o consumo de CO2 e a liberação de oxigênio. A gente mostra aqui as nervuras que tem na folha. Tá vendo essas coisas aqui? Se você olhar contra a luz, aqui nessa região central, você vai ver um entrelaçamento de nervuras, que é isso aqui. E dentro de cada nervura dessa, você vai encontrar um xilema e um floema. Se você cortar aqui, no talo dessa folha, tem xilema e floema. Se você cortar nessas nervuras maiores, tem xilema e floema. Se você pegar aqui essa folha e colocar contra a luz assim e olhar, você vai ver tipo um monte de nervuras em forma de rede, e cada uma dessas estruturas você vai ter o xilema e o floema. Então, é uma estrutura muito interessante, e essa estrutura, a partir dela, é que a gente tem o milagre da vida. Porque sem fotossíntese, não tem crescimento nem desenvolvimento das plantas. Sem fotossíntese, não tem fruto. Sem fruto ou semente, não teria comida para os animais. E você não estaria aí, olhando para mim, doidinho para almoçar. Pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Vocês não são domingo, mas são fantásticos. Aqui, ó, coraçãozinho para todo mundo. E... Tchau, até a próxima.